pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada, nós falamos sobre diferentes culturas e comparamos os modos de vida de uma cultura indígena com uma não indígena. Discutimos sobre como um cronista vê fatos do cotidiano e as reflexões que faz com base neles. A gente também leu uma crônica de Fernando Bonassi, que tratava de diferentes culturas, e ampliamos o nosso conhecimento sobre crônicas, resolvendo atividades no livro e no Positivo On. Estão lembrados? Vamos retomar por precaução? A crônica conta uma história muito parecida com situações do dia a dia. Apresenta uma linguagem simples e uma reflexão pessoal sobre o cotidiano. Normalmente é publicada em jornais e revistas, mas pode também ser divulgada em livros e blogs, por exemplo. No caso da crônica da semana passada, do Fernando Bonassi, ela foi publicada em um livro chamado Vida da Gente. Agora faz mais sentido aquilo que eu estava falando sobre a crônica tratar de coisas que acontecem na vida das pessoas, né? Mas por que saber disso é importante? Porque ajuda a gente a entender que a língua tem vida e que podemos nos comunicar de diferentes maneiras. Dentro da memória de cada um de nós, existem muitas histórias para contar. Histórias engraçadas, histórias assustadoras e também histórias que nos fazem refletir. As crônicas, portanto, são uma boa escolha quando queremos compartilhar nossos pensamentos e fazer os outros pensarem também. Entenderam? Então vamos continuar. Hoje, vamos nos aprofundar um pouco mais nos textos e descobrir que recursos esses autores usam para contar as suas histórias. Então, prepare-se para encontrar um novo olhar, uma nova perspectiva. Estão preparados? Então, vamos lá! Vamos à página 54 para começar a nossa conversa. Nesta página, vamos fazer algumas atividades que vão nos ajudar a entender como narrar os fatos de uma história. Para isso, vamos nos dedicar a entender os tempos verbais. Preparados? Seguinte, quando eu digo tempos verbais, o que vem à cabeça de vocês? O que essas palavras querem dizer? Bom, tempos se refere a quando alguma coisa aconteceu. E verbais faz referência aos verbos. Portanto, quando estudamos tempos verbais, estamos analisando os verbos que nos dizem quando alguma coisa aconteceu. Por exemplo, Luan canta bem. Qual é a forma verbal dessa frase? Canta. E quando essa ação de cantar acontece? No presente. Quando eu digo Luan canta bem, eu pretendo informar que na atualidade Luan é um bom cantor. Agora mais um exemplo. Luan cantou bem. Qual é a forma verbal dessa frase? Cantou. E quando essa ação de cantar acontece? No passado. E como eu sei que é passado, se não diz se foi ontem, ou ano passado, ou em 2010? Por meio da forma verbal, do verbo. Bom, para deixar ainda mais claro, vejam o quadro que está no topo da página 54 do livro de vocês. Ali estão descritos os tempos verbais, mas eu acho que vocês já entenderam. De qualquer maneira, sempre que ficar confuso ou quiser relembrar, volte a esse quadro para retomar o conceito, combinado? Agora podemos responder à atividade 1. Ela é uma preparação para as próximas atividades. Então, realize-a com atenção e depois volte aqui para eu explicar o que mais nós vamos fazer esta semana. Feito?
Vamos retomar as atividades. Continuamos na página 54, mas agora vamos à atividade 2, que é sobre a crônica. Vamos respondê-la juntos? Beleza. Para essa atividade, precisamos retomar a crônica que lemos juntos na semana passada. Vamos ler novamente? Volte lá na página 48 e acompanhe a leitura. Enquanto eu leio, tentem identificar as formas verbais, porque a atividade 3 é sobre isso, ok? Ser índio é muito mais legal. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas para as outras. Isso que a gente vê todo dia, de xingarem, brigarem, baterem. Na tribo dele, ninguém faz isso, porque como as plantas e os animais, tudo que é coisa viva, fica viva, se ninguém atrapalhar ou maltratar, principalmente as pessoas. Foi aí que eu entendi que os índios que vivem no Brasil são as pessoas mais evoluídas daqui. Os índios estão aqui faz tempo. Imagine que quando os portugueses chegaram aqui, de barco, os índios foram dar uma olhada neles na praia e tudo. Faz mais tempo do que a avó da nossa avó. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo e combinou que conforme a gente for crescendo, vai tentar ser evoluído como os índios. Agora, vamos ler o item A. Que tempo verbal predomina na crônica? O que vocês perceberam? O autor fala mais do presente, do passado ou do futuro? Do presente. Ótimo. Agora, item B. Na crônica, o que os verbos no passado indicam? Entenderam a pergunta? Quando o autor usa o passado na crônica, o que ele está contando? Vamos rever um exemplo? Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Prestem atenção às formas verbais disse e fiquei. Elas estão no passado, certo? E o que o autor está contando para a gente nesse caso? Coisas que já aconteceram com ele, ou seja, suas lembranças. Conseguiram acompanhar? Vou retomar. O autor usa formas verbais no passado ao longo da crônica para que o leitor saiba que o que ele conta são lembranças do seu passado. Agora, vamos ao item C. Que efeito o tempo presente causa na crônica? Quando a gente leu de novo a crônica, conseguimos perceber que a maior parte das formas verbais estava no presente. Mas o autor usou também o passado para falar de suas lembranças. Mas por que então o texto está quase todo no presente? Vou explicar para vocês. Os verbos no presente causam no leitor a impressão de que os fatos são recentes, ou seja, aconteceram há pouco tempo. Isso também ajuda a gente a perceber que o tema da crônica, que compara culturas, é atual e por isso está sendo discutido. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as atividades de 3 até 6, nas páginas 55 e 56. Mas antes, uma dica. Fiquem bem atentos na atividade 3, que ela trabalha uma coisa nova sobre tempos verbais. Até depois! Conseguiram? Foi simples? Antes de passarmos à atividade 7, vamos retomar o que já vimos até aqui. Os verbos variam dependendo do momento em que ocorre a ação. São 3 os tempos verbais: presente, passado e futuro. Além do tempo, os verbos também variam em pessoa e em número. Pois bem, na atividade 7, temos um texto diferente para ler e analisar. É uma tira. Vejam lá na página 57. Reconhecem os personagens?
De que história eles são? Da Turma da Mônica, isso mesmo. Nesta tira há um diálogo sobre o futuro. Vamos ler? No primeiro quadrinho, a menina diz: um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar com você. No segundo quadrinho, o Cascão responde: daí eu que não vou querer. Você vai estar muito velha. Na tirinha que lemos, como as crianças estão falando de algo que ainda pode acontecer, elas usam qual tempo verbal? O futuro, não é? Pois bem, no item A, antes de qualquer coisa, vamos ler a frase: um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. O enunciado diz para a gente circular o verbo que está no futuro. Vocês conseguiram reconhecer este verbo? É a palavra poderá. Há nessa frase outras palavras que indicam futuro? Assim, leiam novamente. Quando a menina diz vai tomar banho, ela está se referindo ao futuro. Mas só a palavra vai, ou só a palavra tomar, ou só a palavra banho, não indicam futuro. Precisamos delas juntas para indicar futuro. Por isso, no item A, você deve circular apenas a palavra poderá. Agora vamos tentar uma coisa diferente. De que outra maneira nós poderíamos escrever vai tomar banho? Vai tomar banho. Podemos substituir vai tomar por tomará. Ótimo! Agora você já está preparado para fazer as atividades seguintes. Vamos finalizar a atividade 7 e responder a 8 e a 9 também. Quando terminarem as atividades do livro didático, podem ir para o livro de atividades. Lá, vocês vão encontrar outras atividades para retomar o que aprendemos essa semana. Pouca coisa, tá? Anotem aí. Livro de atividades, atividades 8 a 12, páginas 24, 25 e 26. Pessoal, nessa semana vimos um pouco sobre gramática, explorando os efeitos e sentido dos tempos verbais em diferentes textos. Espero que tenha sido divertido e proveitoso para vocês. Lembre-se, nesse momento, vamos usar a tecnologia para o bem e espalhar o conhecimento. Até a próxima!